Sério, o plano do Otsutsuki tá como mostrado na profecia, e tem detalhes sobre isso, mas as perguntas que não querem se calar é: o que aconteceria com o corpo do Boruto se o Momoshiki comesse o fruto de chakra? E como ele pode obter esse fruto divino? Tá achando que essa é a única questão, né? Pois é, galera, nem de longe. E agora bora que vocês vão se surpreender com o resto. Vejam bem, galera, o Momoshiki é o único Otsutsuki que tá vivo, que no caso um dos originais, e não de uma evolução humana para um Otsutsuki, porque o Ishiki já bateu chifres. Porém a diferença e a vantagem que o Momoshiki tinha e ainda tem é que ele conseguiu ver o futuro, antes mesmo dele sequer bancar o parasita no corpo do Boruto. Aí já viu, né? O Otsutsuki pegou o receptáculo sabendo do resultado. Mas é aquilo, galera, que a gente falou sobre, que os fragmentos do futuro que o Momoshiki viu só envolve destruições. E olhem só, o que acontece é que o Boruto perde tudo justamente um benefício ao Momoshiki. E aí vocês já sabem, visões vistas pelo cara que foram focadas nele mesmo. Ou seja, além de ser um spoiler da vida do Boruto por partes, vamos dizer assim, o Momoshiki não consegue ver dentro dos detalhes certos. Simplificando melhor, ele viu o ocorrido, mas como que chegou naquela situação? Que no caso é o mesmo que a cicatriz que ele sabia que iria ter, só que não imaginava que o Boruto iria morrer um pouco antes, porque o Uzumaki só morreu por causa dele. Agora é só a gente ver o que houve naquele momento. Por exemplo, se ele soubesse que os dados dele, que faltava 18% para ser concluídos, iriam passar pro Boruto e que ele iria ficar preso no corpo do moleque, ele jamais teria se intrometido na batalha do Code com Boruto e o Kawaki. Então esses são detalhes que estavam no meio da visão dele, que chegou na cicatriz agora. E o que isso liga com a partir de agora é muita coisa, porque o Momoshiki só consegue ver uns flashes. É sinal de que o futuro não será como ele espera, mas mesmo assim o Momoshiki já sabe como vai ser determinadas situações, porque ele mesmo falou neste mangá recente, que agora é que começou, ou seja, é sobre aquilo que falamos no vídeo anterior, sobre a visão que o Boruto também viu, mas aí inclui exatamente uma coisa, que faz sentido pro Momoshiki. Vamos pegar o caso da cicatriz. O Momoshiki viu um fragmento sobre o futuro e o Boruto tava com a cicatriz, e justamente agora ela foi feita, ou seja, isso foi um estalo pro cara, que agora sim isso liga com o que ele viu, e inclusive tem uma coisa que ele não quis falar de jeito nenhum pro Uzumaki. E chegou até mesmo desviar os pensamentos pro Boruto, não saber sobre o que era, que no caso é sobre o poder do charme da Ada, que o Momoshiki fala que entende agora a entidade da habilidade dela. Só que vejam bem, ele falou pro Boruto que não era um Shinjutsu, que no caso não é, mas aí ele pensando, o cara chegou em uma resposta. E se a gente se perguntar como isso foi possível? A verdade é que a Ada deve estar em uma de suas visões sobre o futuro, e o que ele descobriu que o poder dela não é um Shinjutsu, e na visão dele o Otsutsuki viu uma explicação sobre. É o que fez ele dizer que entendeu o poder dela, mas é isso que melhora muito, mas muito mesmo, o que o Otsutsuki tem em mente para poder usar depois, que pegar o corpo do Boruto. Porque é aquilo, galera, a pergunta que não quer se calar é: qual é o plano dele depois disso? E não tem a ver com o Kawaki de fazer dele o fruto. E sim, no mesmo ângulo, só que de uma outra forma. Mas não com o Kawaki, na parte que ele tem um plano. A real é que sim, o moleque tá nos planos do cara. O que ainda não sabemos o motivo por trás, além de ser visto como uma fonte de fruto pro Momoshiki. Afinal, ele se propôs em ajudar ele a escapar do Sasuke e da galera em geral. E por mais que eu tenha falado que é porque o Kawaki vai fazer do futuro do Boruto um caos, esse não será um dos únicos motivos. Porque, galera, o Momoshiki poderia ter se livrado do Kawaki de boaça nessa. Aí tem sim um plano por trás, porque afinal de contas o Momoshiki ele sabe dos acontecimentos que vai rolar, principalmente os piores, que inclusive antes dele conseguir ter acesso à sua carta na manga, o cara vai precisar pegar o corpo do Boruto. Só é aí que ele vai conseguir executar o plano dele, que é em questão que é: o que acontece se o Momoshiki consumir o fruto de chakra agora no corpo do Boruto? E também como ele vai adquirir este fruto divino. E ainda, galera, se o Momoshiki consumir o fruto, isso melhoraria o Boruto também? Porque afinal o cara tá no corpo dele. Isso condiz do que o Momoshiki não é bem um Otsutsuki, na verdade é só na alma. E isso condiz do porquê o Momoshiki não é bem um Otsutsuki, na verdade é só na alma, porque não tem mais um corpo. Claro que ele é, porém agora é como a energia que vive no Boruto. Bem, vocês vão entender, porque nossa, olha só, isso é muito louco. Inclusive vamos como ele pode obter esse fruto. E não é por meio do Kawaki, mas sim por um dos seus guardiões, assim como o Kinshiki. Porém não foi dito e nem mostrado que ele tinha mais capangas fora o Kinshiki, mas
pensa o seguinte, o Momoshiki era o Super Otsutsuki, e quando o Otsutsuki vier à Terra, que virá de fato, e este ser foi o cara que tem a obrigação, assim como o Kinshiki, de proteger o Momoshiki, então isso seria possível. Só que eles sempre andam em dupla, para que os mais fracos se submetam ao mais forte, ou seja, se este Otsutsuki for mais fraco que o Momoshiki, seria a mesma coisa, mas viria em dois, e sim de fato. Porém, um faria como guardião do Momo, se permitiria ser o fruto de chakra. E galera, esta cena onde vemos o Momoshiki se alimentando do Kinshiki não tem nada a ver com a habilidade dele de transformar um outro Otsutsuki em fruto, ou seja, o Kinshiki que se permitiu. É como a conexão que teve entre eles. Aí a força do Momoshiki foi o suficiente para poder fazer o uso do cara que deixou ser transformado em fruto. Mas só explicando porque talvez você tenha se confundido nessa parte. Mas enfim, a segunda questão agora é: o que aconteceria se ele consumisse esse fruto no corpo do Boruto? Nossa galera, essa pergunta é boa. Melhor é a próxima que tem a ver com essa, porque vejam bem, o que aconteceu com o Momoshiki quando ele consumiu o Kinshiki? Pois é, ele mudou a sua forma. Ou seja, isso também aconteceria no corpo do Boruto, e é por isso que o Kishimoto jamais faria isso, porque envolve algumas coisas. Porque pensam só, o Momoshiki no corpo do Boruto comprime um Otsutsuki e transforma ele em fruto. E nisso ele consegue os poderes dele, e sua forma pode ter mudanças, assim como houve aqui nessa cena. Então o corpo do Boruto mudaria, porque ele atingiria o físico e não a alma do Momoshiki. Porque o corpo é do Boruto, então nessa questão, entre a parte se melhoraria o Boruto. A real é que sim. Porque como falamos, o poder pega no corpo, e a alma que estaria no comando é o Momoshiki. Mas existem duas almas em um só corpo, então sim, o Boruto ficaria com poderes no seu físico. Mas nisso aí tem um porquê do Kishimoto jamais deixar o Momo conseguir um fruto, ainda no corpo do Boruto. Porque como raios, o Uzumaki iria reverter a situação, porque olhem só, tudo bem seu protagonista, já tá na vantagem, mas a realidade é que seria um Otsutsuki no comando do corpo dele, e o Otsutsuki em puro poder em suas veias. E isso faria o próprio Momo forte por ser ele quem estará no controle. Isso, galera, são perguntas interessantes, porque o Momoshiki, que é o fruto da árvore divina, e nós, como podemos ver, o cara tá no corpo do protagonista. Aí é a questão que fica, como ficaria essa história? E agora, se tu não tinha pensado nisso ainda, agora você refletiu legal nessa, porque sério, isso é bizarro de bom. De pensar nessa questão do Boruto ter uma criatura dentro dele e ao mesmo tempo correr perigo de ser controlado e o cara solto usar ele para chegar até um objetivo, que é consumir mais poder e evoluir. O que, como falado aqui, se mais um Otsutsuki vier à Terra de uma certa obrigação de ajudar o Momoshiki, então o cara usaria ele como um fruto. Inclusive, essa é a lei do clã Otsutsuki, do fraco se submeter ao mais forte. Então isso é uma coisa que mexe muito com esta parada, de que o Momoshiki possa ter um plano onde será nada bom se ele consumir o fruto da árvore divina. Que pra quem não sabe, essa árvore para dar o fruto ela é o 10 caudas, que planta no solo. E ao mesmo tempo, a árvore com o Otsutsuki, que se corrompe é que se torna o 10 caudas. Eu sei galera, loucura isso, mas sério, tem como ficar pior. Ou no nosso caso, melhor. Porque imaginem o puta enredo que não teria no anime, com o Momoshiki conseguindo o fruto, ainda no corpo do Boruto. Isso mesmo que o Kishimoto não fizesse isso, é uma coisa muito interessante de se ver. Porque vamos agora pegar o caso que o Momoshiki venha morrer porque o Boruto usa o Jogan e consegue fazer algo desta forma. E nisso quem vai ficar com o físico ou com o poder do Otsutsuki consumido é o Boruto. Mas aí seria o cara que estaria no controle para voltar a ser ele. Porém com os poderes de outro ser, porque como eu falei, o Momoshiki só é uma alma e se está no corpo do Uzumaki, tudo que ele fizer fará evoluir a estrutura do físico do moleque, que pro Momoshiki seria seu corpo, mas o Boruto voltando no controle, e nesse caso o Momo só teria fortalecido o Uzumaki. E assim ele seria preso na consciência dele ou quem sabe desintegrado da mente do moleque, porque como o Toneri falou, o Jogan é a chave que dispersará a escuridão. Tradução teórica, o Jogan é a forma de como eliminar o Momoshiki, que no caso é a escuridão que vive dentro do Boruto. Então sim, de fato, uma coisa muito ruim pro Momoshiki pode acontecer. Ou quem sabe, galera, o Momoshiki até viu ele tendo um fim pelo Donjutsu do Boruto e vai atrás de uma solução. Mas eu não sei se você sabe, mas a solução para você fazer parte desta comunidade é o seu apoio. Galera, sério, chegou até aqui, você já é um mito. Não importa como chegou até aqui. Já tô te convidando para se juntar aos membros aqui do canal. Então já sabe, cada meta você estará lá com uma pessoa que acompanhou nessa jornada. Bom, te espero nos próximos conteúdos e até lá. Fui!